A chuva é um fenômeno meteorológico essencial à vida na Terra. Ela favorece a produção de alimentos e a manutenção dos mananciais que abastecem nossas casas. Por outro lado, pode causar graves impactos nas cidades que não possuem infraestrutura adequada para escoar a água. Como resolver esse problema? Drenagem urbana é o tema de hoje do Viver Ciência. A grande maioria das cidades brasileiras não possui meios eficientes para recolher e conduzir a água da chuva. E o acúmulo de água no meio urbano pode ocasionar sérios danos à população. O acúmulo de água pode, por exemplo, danificar o pavimento. A gente vai ter problemas sérios nessas vias. Esse acúmulo de água pode invadir propriedades privadas, colocando em risco os moradores. Moradores que ocupam área de risco, à medida que aquela água chega rapidamente no fundo do vale, eles vão estar correndo sério risco de vida. As inundações acontecem principalmente por conta da impermeabilização do solo, em razão do asfaltamento e calçamento de vias e da construção de casas e prédios. Mas existe outra explicação para os alagamentos, relacionada à forma como as cidades são ocupadas. As cidades crescem para onde não deviam, Elas passam a ocupar o leito de um curso d'água e aí aquela chuva, que de tempos em tempos vem uma chuva mais forte e sempre virá, essa enchente que eu vou ter ali pelo transbordamento daquele curso d'água, isso é um problema sério. A solução para o problema não é simples. Passa por obras caras que interferem na dinâmica da cidade. Por isso, a melhor saída é a prevenção. Se eu cuidar melhor da água, se eu propiciar uma maior infiltração dessa água de chuva no solo em cada lote, eu vou ter uma quantidade menor dessa água nas ruas. Tá? Se eu fizer um planejamento melhor da minha cidade, do uso e ocupação do solo, eu vou ter lotes maiores, eu vou ter praças destinadas a receber parte dessa água e já infiltrar. Então tem diversas ações que todas elas juntas que vão resultar num objetivo melhor, tá? de controle daquela drenagem urbana. Tá? Eu não tenho uma solução fácil e barata quando o problema já está instalado. A prevenção é muito mais barata para resolver o problema da drenagem urbana. Olá, bem-vindos ao Viver Ciência. No programa de hoje estamos falando sobre drenagem urbana. Vamos apresentar então nossos convidados. Kleber Teodomiro Martins Formiga, que é doutor em Engenharia Hidráulica e Saneamento e professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. E Alexandre Kepler Soares, também doutor em Engenharia Hidráulica e Saneamento, professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG e atualmente é superintendente de recursos hídricos na Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos do Estado de Goiás, atual SECIMA, antiga SEMAR. Bem-vindos ao Viver Ciência. Obrigado pelo convite. Obrigado, um prazer estar aqui no Viver Ciência. Prazer é nosso. Como sempre, a gente começa o nosso bate-papo com as dúvidas do público. Vamos ver a primeira pergunta na tela. Meu nome é José e eu gostaria de perguntar como é que as inundações podem comprometer os rios que passam pelas cidades. Bom, esse é um problema recorrente na maioria das grandes cidades brasileiras. Um grande problema é que, por exemplo, quando a gente tem o início das chuvas, aquele material que foi depositado principalmente sobre as calçadas, sobre o asfalto, ou seja, nas ruas, você tem um carreamento devido ao escoamento, um aumento muito grande do escoamento superficial, e com isso, metais pesados que estavam depositados sobre o asfalto, calçamentos, por exemplo, são carreados para os rios. Uma grande quantidade de lixo também mal acondicionado acaba indo para os rios, e também a parte de que nós temos muito efluentes, ou seja, que são os esgotos, que também acabam piorando muito a qualidade da água dos rios. Além do que pode provocar problemas de erosão de margens e assoreamento dos rios. Ok, próxima pergunta na tela. Meu nome é Carlos e eu gostaria de saber se existe alguma lei no Brasil que fala sobre a drenagem urbana. A drenagem ela é um serviço municipal, então boa parte da regulação da drenagem é feita pelos municípios. Tem vários municípios no Brasil que possuem planos
planos municipais de drenagem urbana. Goiânia tem um plano municipal de drenagem urbana, não está bem implementado ainda, mas tem planos que já estão bem avançados e fazem um pouco do ordenamento disso. Tipo São Paulo, você tem Porto Alegre. Boa parte dos municípios do Brasil seria obrigatório você ter esses planos de drenagem urbana, só que não estão implementados ainda ou não estão funcionando. Mas, de um modo geral, existem as leis municipais que regem esse tipo de problema. Além disso, além dos planos, você tem regulamentações municipais. Por exemplo, Goiânia tem uma legislação sobre novos empreendimentos que precisam ter medidas de drenagem urbana, que precisam adotar algumas medidas de drenagem urbana, já está na legislação, e também a questão lá dos 30% de área permeável, que é obrigatório para todos os lotes, mas a gente sabe que boa parte não cumpre essa regulamentação. Funciona como um plano diretor, então, para a cidade, né? Relacionado com a drenagem urbana. Ok? Próxima pergunta na tela. Olá, meu nome é Yuri e eu gostaria de saber quais são as consequências da chuva em áreas de ocupação irregular. A gente sabe que existem mais de 800 famílias que vivem, né, em Goiânia em áreas irregulares. O que é que ocorre? O rio, ele a formação de rio, ele demora muito tempo. Então, o rio está ali devido a algum motivo. Então, de vez em quando, você vai ter uma cheia, e essa cheia sobe o nível e vai formando a calha do rio. Então, o que é muito comum nas cidades? O pessoal verifica lá que tem uma região rio, o rio está num ponto mais baixo. Aí disse, não, o rio passa lá, não vai passar aqui nesse local. E essa recorrência, ela demora às vezes 10, 15, 20 anos para ocorrer. E o pessoal vai ocupando essas áreas, vai ocupando essa região irregularmente, e quando vem a cheia, você vai ter problemas. Então, o que é que ocorre dentro da cidade? A cidade, pelo processo de impermeabilização, ela vai fazer com que as cheias sejam mais recorrentes. Então, quanto mais você ocupa essa região ribeirinha dos rios, mais o rio não tem para onde passar e mais é uma bola de neve. Você vai aumentando a quantidade, a possibilidade de você ter problema nessas zonas de ocupação irregular, que seriam as margens dos córregos. Então, margem de córrego não pode ser ocupada, tem que ser livre para a água passar, porque uma hora a água vai passar por ali. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. Olha só o que vem por aí. Ainda hoje, você vai conhecer um estudo sobre o comportamento das chuvas e inundações nos próximos 100 anos na principal bacia hidrográfica de Goiânia. E no quadro Casulo de Ideias, Yasmin fala sobre as consequências da chuva nas cidades. Pode destruir casa, pode afogar umas pessoas. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre drenagem urbana. Nossos convidados de hoje são os engenheiros hidráulicos Kleber Formiga e Alexandre Kepler. Pesquisadores da Universidade Federal de Goiás estudaram o comportamento das chuvas e inundações nos próximos 100 anos na bacia hidrográfica que engloba 70% dos cursos d'água de Goiânia. E as projeções não são nada otimistas. Vamos acompanhar a reportagem. Um programa de computador foi utilizado para simular a dinâmica de enchentes na bacia do Ribeirão Anicuns, que possui 230 km² e da qual fazem parte os córregos Botafogo, Cascavel, Macambira, Taquaral e Salinas. Foram traçados 4 cenários, o primeiro para daqui 15 anos, o segundo para daqui 25, o terceiro para daqui 50 anos e o quarto para daqui 100 anos. Foram 17 pontos que nós selecionamos como os mais críticos ao longo da bacia. Entre eles tem a Avenida T2 no córrego Cascavel, no Parque Areião, na Avenida 90 do córrego Areião e o córrego Vaca Brava próximo à Santa Casa. O levantamento pode ajudar a prefeitura a traçar estratégias e executar obras específicas nessas áreas. Eles podem pegar e trabalhar nessas áreas que a gente mostrou que podem ter
pontos de inundação e tomar medidas para que esses impactos diminuam. Tomar medidas conjuntamente do problema para que eles não tentem resolver só em um ponto, enquanto em outro ponto isso pode ocasionar outros problemas. Tem que ser em conjunto a solução. Segundo os pesquisadores, se nenhuma atitude for tomada, as inundações vão aumentar e as consequências serão devastadoras. A tendência é piorar e a cidade não vai suportar. As chuvas anteriores já mostraram isso. A Marginal Botafogo mesmo já não está suportando as chuvas. Lá na Marginal do Cascavel também. Se nada for feito, todas as vezes que que chegar no período de chuva, todas as vezes que chegar no final do ano e tiver chuva, vai ficar mais forte. Essas inundações, as manchas de inundação vão ficar maiores na cidade. Professor Kleber, para chegar a essas projeções, vocês utilizaram os chamados modelos hidrológicos. Explica para a gente o que são esses modelos. Modelos hidrológicos são um conjunto de equações que fazem a transformação, que pega os dados de chuva, pega as informações de chuva, ou tenta pegar o que você tem de precipitação e converte isso para vazão. Então você tem uma parte da chuva que infiltra, tem uma parte da chuva que evapora. Então o modelo vai fazer essas contas e verificar quanto seria de vazão que vai ser provocado por uma determinada chuva. Eles são úteis como? Você vai ter uma possibilidade de representar cenários do tipo, você aumentando a impermeabilização de uma determinada região, o quanto você vai ter de cheia. Então, quando foi feito o estudo, você colocou que Goiânia vai ter uma determinada taxa de crescimento, você vai ter um aumento de impermeabilização, e com esse aumento de impermeabilização, você vai ter um avanço dessa questão das inundações. Então, o modelo ele consegue prever com um determinado grau de precisão, o quanto você vai ter de vazão, quanto você vai ter de inundação para cenários futuros. Da mesma forma, se você tiver um aumento de impermeabilização, de infiltração, também ele consegue fazer essa avaliação, o quanto você consegue reduzir de cheia também. Professor, as variáveis então são a densidade populacional e a impermeabilização, é isso? As variáveis são a topografia da bacia como um todo, certo? E o nível de impermeabilização. A densidade populacional, de certo modo, não entra na questão de estimativa da impermeabilização. Então, uma determinada área, por exemplo, Goiânia, ela começou a crescer do Botafogo, foi para o Botafogo, aí depois foi para o Cascavel e está indo na direção do Macambira e na direção oeste. Então, Goiânia está crescendo na direção oeste. Então, o que é que vai ocorrer? Os córregos nessa direção vai aumentar a quantidade de área permeável. Então, antes, há uns 20 anos atrás, ali era tudo área rural ainda, e quando você impermeabiliza, você aumenta até em 10 vezes a vazão. Então, isso é um problema que a gente vai ter no futuro. Isso não é profecia, mas vai ocorrer. Professor, e é possível prever aí o comportamento das chuvas? A gente sabe que os regimes de chuvas estão cada vez mais irregulares, né? A chuva, a chuva é um fenômeno aleatório e bem irregular. Então, sempre você vai ter esses processos de cheia, você vai ter ano que vai ter muita cheia, você vai ter anos que vão ter secas. Então, a questão de previsão, a gente não tem uma certa a gente não consegue prever o que vai ocorrer tipo no ano que vem, mas quando nós trabalhamos com engenharia de drenagem, engenharia hidráulica, a gente estima que o comportamento do passado se reflete no futuro, e isso normalmente você vai ter. Mesmo com essas alterações de mudanças climáticas, etc., o que você altera vai ser em torno de 5% ou 10% do volume de precipitação, que pode aumentar, pode diminuir, mas dentro desse escopo geral, a chuva é um fenômeno aleatório, sempre vai ser um fenômeno aleatório, e você nunca vai saber tipo, o que vai ocorrer no próximo ano. Mas você tem uma determinada estimativa de que o que ocorreu no passado tende a se reproduzir no futuro. Então, essa é a nossa premissa de projeto de engenharia para a parte de drenagem e para a hidráulica de modo geral. Professor, e que medidas que o poder público precisa tomar para literalmente desafogar esses pontos críticos que foram apontados nesse estudo? Nós podemos ter tantos o que a gente chama de medidas estruturantes ou medidas físicas, que seriam, por exemplo, aumentar a quantidade de lagos no curso d'água, de modo a que esse lago sirva como um amortecedor da cheia. Então você vai ter a inundação, o lago amortece uma parte dessa inundação e você, a jusante, depois do lago, você vai ter uma
cheia menor. Essa é uma medida. Você pode ter medidas de fazer esse mesmo processo dentro do lote. Então você pode fazer um armazenamento no lote, colocar reservatório, ou como o professor Maurício falou antes, você fazer infiltração dentro do lote. Isso é importante. Fiscalização, porque a legislação já indica que 30%, que é muito pouco, a quantidade de área permeável já é muito pouco, 30% do lote tem que ser de área permeável. É pouco. Mesmo esse pouco de 30% não é cumprido hoje. Se você for pegar uma foto aérea de Goiânia, você vai verificar que boa parte, principalmente na região central, quase todos os lotes são 100% impermeáveis. Então, isso aí também são medidas que podem ser adotadas. Em último lugar, a gente tem o que é mais comum, que é você aumentar o canal. Então, se um determinado local, você já tomou todas as medidas possíveis, não está tendo um problema frequente de inundação, você tem que fazer uma obra lá, que seria uma alteração do canal do rio. Ok, o Viver Ciência faz mais um intervalo rapidinho. No próximo bloco tem a opinião das crianças sobre esse assunto. Continue com a gente. Fique ligado que o Viver Ciência volta já. Estamos de volta com Viver Ciência. Drenagem urbana é o assunto de hoje do nosso programa. Para boa parte das crianças, chuva é sinônimo de diversão. Elas tomam banho, fazem barquinho de papel, cavam buracos e constroem suas mini represas. Mas será que elas conhecem o outro lado da chuva? Aquele que destrói casas e prejudica milhares de pessoas do Brasil? Nós conversamos com a Yasmin sobre isso. Casulo de Ideias no ar. Meu nome é Yasmin, eu tenho 5 anos. Yasmin, a chuva é uma coisa boa, né? Mas ela também pode trazer prejuízos para a gente, né? O que pode acontecer quando chove muito na cidade? Pode destruir casa, pode afogar umas pessoas. E aí quando essa chuva cai na cidade, para onde que ela vai? Ela cai no chão, né? Aí para onde que essa água vai? Vai em cima das pessoas, as pessoas não andam direito. Você conhece a boca de lobo? Boca de lobo? Tem assim a calçada, aí tem um buraco assim, ó, que a água entra. Ah, aqueles buracos assim, né? Para que você acha que serve aquele buraco? Para entrar água. Água da chuva, né? E por que será então que acontecem as enchentes se existem esses buracos? Tem pessoa que joga lixo e por isso que a cidade inteira a água fica desse tamanho, as pessoas não conseguem andar. O que você acha que a gente pode fazer para evitar as inundações e as enchentes? Não jogar lixo, tirar os lixos e deixar sem ficar lixo lá dentro. Por que nas áreas rurais, né, nas fazendas, né, nas chácaras, a gente não tem problema com inundações? Por causa que senão mata os animais, mata o dono da fazenda. Mas aí a água da chuva que cai na fazenda, então, o que acontece com ela? Para onde que ela vai, a água da chuva? Pra terra. É pra terra? Aham. Professor Alexandre, não existe o problema de inundação no campo, porque no campo não existe a impermeabilização do solo, não é isso? Na verdade, não é bem assim. O ideal seria, né, que o meio rural preservasse a mata nativa, né, o natural mesmo, né? Mas o que a gente vê é que existe um manejo do solo e esse manejo, se ele for inadequado, o que ele vai provocar? Ele degrada a estrutura do solo, remove, às vezes, uma vegetação nativa, né, e substitui por uma monocultura, e isso faz com que haja menos infiltração no solo e, consequentemente, quando chove, o escoamento superficial aumenta muito, né, a vazão aumenta muito devido a essas chuvas mais fortes. Então, esse elevado escoamento superficial acaba causando os problemas de erosão e também de assoreamento de rios.
Então, o problema de drenagem também hoje é uma realidade no meio rural. Professor, a gente tem cidades no Brasil, né, que todos os anos, geralmente ali na mesma época do ano, né, em janeiro, sofre com os problemas de inundações, né? Vem a chuva, acontecem as inundações, invadem as casas, né, matam pessoas, enfim. E parece que o poder público só age depois que o caso já acontece, né? E é uma tragédia anunciada, né? O que pode ser feito para evitar essas inundações? Bom, tem que prever, né, tem que investir em obras, além das obras estruturantes, ou seja, onde tiver espaço para essas obras estruturantes, a gente sabe que as cidades estão cada vez mais ocupadas, mas onde tiver espaço público para que possam ser implementadas essas obras, que isso seja preservado e que sejam implementadas essas obras para controle de cheias, como os famosos piscinões, para amortecimento de cheias, além do investimento na fonte, ou seja, do controle na fonte, que é um controle nos lotes. Então, investir em maior impermeabilização desses lotes, fazer com que essa área impermeável dentro do lote seja respeitada, investir, por exemplo, em o que a gente chama de infraestrutura verde, ou seja, telhado verde, mais áreas de infiltração, poços de infiltração, valas de infiltração, alguns reservatórios para acúmulo de água de chuva e, quem sabe, até dar um incentivo na forma de um desconto no IPTU para quem investe, né? Para o cidadão que investe nessas medidas que a gente chama de medidas não estruturais. Professor, a gente citou no bloco passado a questão da infiltração nos quintais, não é isso? Como que funcionaria essa infiltração nos quintais? Bom, hoje, por exemplo, Goiânia, você tem que ter 30% do seu lote para que seja feita essa infiltração. Então você tem que ter ali um então material... não pode ser todo cimentado. Não pode, né? Você não, a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, para que aprove um projeto, acaba respeitando a legislação, né? Deixando os 30%, né? Geralmente com gramado, ou mesmo com um material com uma granulometria maior para que haja uma infiltração, né? Existem inclusive calçadas, né, professor? Exatamente, né? Para melhorar essa infiltração no solo, né? Esses pavimentos permeáveis que a gente chama, né? Pavimentos permeáveis. E, infelizmente, o que a gente vê é que depois que o projeto é aprovado, né, ele constrói, ele acaba, depois de um tempo, impermeabilizando uma área maior do lote, né? Então, a pessoa tem que ter conscientização, né, de que isso vai promover uma piora na questão da drenagem urbana. Ok. E assim a gente encerra mais um Viver Ciência. Professor Kleber Formiga, muito obrigado por sua participação no nosso programa. Obrigado. Professor Alexandre Kepler, obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E obrigado a você que nos acompanha até aqui. Esse episódio em breve vai estar disponível na íntegra no nosso canal no YouTube. Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Tchau!